E nós continuamos no propósito de estudar capítulos por capítulo de toda a Bíblia. Estudamos Apocalipse, estudamos Gênesis, Levítico, e agora é Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora estamos terminando Números. Se alguém quiser acessar esses estudos, nós temos todos eles no site da igreja, não é isso, Carlos? Todos lá podem acessar, tem a imagem, o áudio, e também tem o estudo lá para acompanhar, pode imprimir. Tem sido uma experiência muito gratificante estudar a Bíblia, conhecer a história bíblica melhor e, sobretudo, os ensinamentos da Palavra de Deus. Números, capítulo 32, hoje. Vão acompanhando a leitura, por favor, na sua Bíblia. Números 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo, Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. E então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor,
então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vossas cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam-lhe os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Somente até o verso 32. Deus abençoe essa palavra, queridos. Aplique o nosso coração. Amém? Irmãos, desde o capítulo 30, nós estamos dentro de uma fase que nós poderíamos chamar aí de uma fase final da caminhada do povo de Israel, momentos antes de tomarem posse da terra prometida. Eles estão aqui, nós estamos aqui terminando mais ou menos 40 anos de peregrinação. Esse povo já está aqui novamente, muito perto de tomar posse da terra, tão esperada, a terra prometida. Por que eu estou dizendo que esse povo está novamente próximo à terra prometida? Por quê, irmãos? Quando foi que esse povo esteve outra vez próximo à terra prometida? Vocês estão lembrados? Dentro da história de Israel, qual outro momento? Os irmãos se lembram? Não precisa citar o capítulo, só a história já está bom. Ninguém se lembra? Quando foi que esse povo esteve? Pode falar. Eu sei que vocês sabem. Não? Então vamos lá, recordar. Em Números capítulo 13, vocês se lembram quando esse povo chegou próximo à terra prometida e Moisés mandou os espias olharem a terra? Estão lembrados? Então, foram 12 espias enviados por Moisés para olhar a terra. Isso há 40 anos atrás. E esses 12 espias voltaram de olhar a terra, trazendo relatórios. Como era a terra prometida, que eles iriam tomar posse. Dos 12 relatórios, 10 relatórios foram negativos. 10 relatórios trouxeram uma perspectiva muito negativa. Na verdade, usando as próprias palavras do texto, esses 10 espias infamaram a terra, dizendo que o povo de Israel não teria como tomar posse da terra. Não teria força, porque os inimigos que estavam de posse da terra eram muito maiores e mais fortes, e que eles não teriam nenhuma chance. Esse foi o relatório de 10. Mas 2 se levantaram com um relatório completamente diferente. Um relatório positivo, um relatório de fé. Estão lembrados quem foi? O nome desses 2? Josué e Caleb. Josué e Caleb, contrariando a maioria, se levantaram dizendo não. De novo, usando as palavras do texto. Se o Senhor se agradar de nós, nós iremos e tomaremos posse dessa terra. E nós vamos conquistar essa terra. E aí, o povo de Israel viveu um dos maiores dramas da sua história. Porque a nação se levantou
contra Josué, Caleb contra Moisés, e principalmente contra o Senhor. Então a ira de Deus se manifestou de uma forma muito intensa, e Deus disciplinou, puniu, castigou esse povo, dizendo que aquela geração incrédula, que duvidou, que poderiam entrar na terra, duvidaram do Senhor, eles iriam morrer no deserto, peregrinando por mais 38, 40 anos. A disciplina de Deus foi essa. Vocês vão peregrinar 40 anos ao redor dessa terra, mais 40 anos, e toda essa geração que duvidou morrerá, e nascerá outra geração nesse período, que aí sim tomará posse da terra prometida. Então, um momento dramático, um momento que esse povo jamais, nunca mais poderia esquecer. Eles estavam muito próximos da terra prometida, mas por causa da sua falta de fé, por causa do medo, por causa da dúvida, não tomaram posse dessa terra, dessa bênção, não realizaram esse sonho tão esperado. Esse foi um momento dramático. Passaram-se 38 anos, mais 38 anos de peregrinações. Aquela geração foi morrendo e uma nova geração foi nascendo, crescendo, nesse período de 38 anos. E é essa nova geração que está aqui, próximo de tomar de novo posse da terra prometida. Tranquilo aí? Então agora Deus está, a partir do capítulo 30, dando instruções para essa nova geração tomar posse da terra. Então o nosso tema geral tem sido isso aqui, conforme está aí no seu estudo, no início do estudo, o povo de Deus a caminho e os preparativos para a conquista da terra prometida. Porque, vamos de novo lembrar isso, que Deus havia prometido essa terra, que é chamada terra de Canaã, mas eles não receberiam essa terra sem conquistar, sem batalhar. Então, quando a gente fala tomar posse da terra, isso significa batalhas que eles teriam pela frente para desapossar os atuais moradores daquela terra, expulsá-los. Muitos iriam morrer naquelas batalhas dos inimigos de Israel, e então o povo tomaria posse dessa terra. Essa terra de Canaã, ela está sendo aqui, os irmãos vão ver nos capítulos seguintes, ela vai ser dividida entre as tribos de Israel. E esse é o ponto em que Moisés já está começando a dividir essas tribos. E dividir essa terra e colocar as tribos nos seus devidos lugares. No entanto, todas as tribos deveriam pelejar e guerrear até que toda a terra estivesse no poder do povo de Israel. Essas lutas, essas batalhas, essas pelejas para tomar posse da terra são descritas no livro de Josué. O livro de Josué é um livro que descreve todas as batalhas que esse povo enfrentou, já não mais na liderança de Moisés, porque Moisés logo em seguida vai morrer, passar o comando para Josué, e Josué vai liderar o povo nessas batalhas que vão dar posse à terra prometida. Tranquilo aí, irmãos? Amém? Então aí você já tem uma boa parte da história de Israel aí na cabeça. E, inclusive, a gente teria condições de fazer muitas aplicações para a nossa vida. Parte delas nós vamos ver aqui. Já começamos a ver nos capítulos anteriores e vamos continuar vendo. Quais os princípios, quais os preparativos que Deus está fazendo o povo lembrar para que eles fossem bem-sucedidos nessas batalhas que teriam pela frente. Então, hoje nós estamos vendo, a partir do capítulo 32, mais instruções de Deus para esse povo, para essa nova geração que iria tomar posse dessa terra.
A lição do capítulo 32 pode ser resumida numa expressão, numa palavra, que eu coloco aí no começo do nosso estudo: lealdade mútua. Essa é uma palavra que a gente, infelizmente, tem ouvido falar muito pouco, né? Ou talvez seja uma característica que esteja faltando nos nossos dias. Lealdade mútua. Você seria capaz de definir o que é isso, lealdade? O que significa lealdade? Por que esse texto está falando, tem a ver com lealdade? Né? Qual a conexão que a gente pode fazer aqui da história desse texto com lealdade? Eu fui consultar o dicionário, porque eu confesso para vocês que eu tinha várias ideias sobre o que é lealdade. Na minha cabeça estava muito confuso isso. Então, os dicionários e os textos mais seguros dizem que lealdade é o cumprimento daquilo que exigem as leis da fidelidade e da honra em nossos relacionamentos. Lealdade significa você manter o comprometimento com as responsabilidades que você assumiu em qualquer tipo de relação, seja numa relação casamento, seja numa relação de equipe, seja relação de um grupo. Manter esses compromissos que você assumiu, você persistir nesses compromissos, você cumprir aquilo que você combinou, acertou, acordou desde o início. Manter-se fiel a esses compromissos que você assumiu desde o início. Isso tem a ver com fidelidades, tem a ver com honra, e quando se fala de equipe, tem a ver com unidade. A falta da lealdade destrói a unidade, compromete a unidade. Então, a lealdade é uma dos requisitos fundamentais para que se tenha unidade numa igreja, numa nação, num povo, num casamento, seja em qualquer tipo de relação. A lealdade é um requisito fundamental para nós alcançarmos sucesso na nossa vida, nos diversos aspectos. E esse texto está nos falando aqui sobre essa característica fundamental, lealdade. Vamos ver o texto aí. No capítulo, versículo 1 ao versículo 5, você vai encontrar aí duas tribos, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, fazendo um pedido a Moisés. Deixa eu recordar aqui de novo para vocês. Posso até estar exagerando nos detalhes. O povo está próximo da terra prometida e de tomar posse. Moisés está dividindo essa terra entre eles. Eles já estão vislumbrando esses lugares que eles vão tomar posse, pensando nas batalhas que eles teriam pela frente, ao mesmo tempo que estão muito alegres, porque estão ali na eminência de concluir uma etapa importante da vida deles, né? Então, diante desse contexto, duas tribos chegam para Moisés e fazem um pedido a eles. Que pedido é esse? Procure identificar aí. Que pedido que eles fizeram para Moisés? Que é o desenrolar da história do texto está em função desse pedido. O que eles queriam fazer? A princípio. Todas as terras que o povo tomaria posse nessas batalhas exigiria deles atravessar o Jordão, estava depois do Jordão. Então, eles estão aqui antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Então, a tribo de Ruben e de Gade chegam para Moisés, fazem o pedido: Moisés,
Essa terra que nós estamos aqui é muito boa para gado. É uma terra muito próspera. Vamos combinar o seguinte, deixa a gente ficar de cá. Deixa a gente ficar de cá e nós estamos satisfeitos. Deixa a gente ficar de cá. A gente não precisa atravessar o Jordão. Deixa a gente ficar aqui. Nós vamos aqui construir as nossas cidades com segurança para as nossas famílias. A terra para o gado é muito boa. O forte da nossa tribo é o gado. Então aqui nós vamos prosperar. Só que esse pedido despertou a ira de Moisés. Despertou a ira de Moisés. E aqui é interessante que também nós aprendamos com o líder Moisés. A gente que tem posição de liderança, como eu já disse para os irmãos, a gente tem posições, muitas vezes a gente ocupa posição de liderança nos diversos lugares da nossa vida, desde a nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em diversos lugares. Por que Moisés se irritou tanto com esse pedido? O que despertou a ira de Moisés? O que Moisés viu que essas tribos não viram nesse pedido? Podem falar. Se vocês quiserem ler o texto, não pode ler, não tem problema. Nós estamos sem microfone aí? Está aqui, o Julinho está. Só levantar a mão que o Julinho leva o microfone para os nossos irmãos da internet participarem. A equipe ia ficar desfalcada, né? A equipe ia ficar desfalcada. O que despertou a ira de Moisés nisso? O que poderia estar por trás desse pedido? Eu entendo que eles, nessa fala deles, eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor, porque a ordem do Senhor era a terra prometida, estaria do lado de lá. E, de certa forma, até entendo assim que eles estavam se acovardando, né? Porque aí eles não iam precisar de lutar. Eles já estavam com tudo pronto, né? Porque o que era? A ordem era ir, lutar, desapossar os que já estavam lá, né? Para poder receberem essa terra. Terra. Então, a luta era muito maior. Muito cômodo para eles ficarem do lado de lá. Muito cômodo para eles. Entendeu? Eu acho que sim. Muito bem. A equipe seria desfalcada, comodismo, desobediência ao Senhor. E Moisés fez com que eles lembrassem o famoso, terrível, trágico episódio de Cades Barneia, que foi o que eu descrevi antes. Qual foi esse episódio, né? Foi quando o povo os espias trouxeram um relatório negativo e então desanimaram o povo. Então Moisés diz aqui no versículo 7, aliás, começa a indagação de Moisés no versículo 6. Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui. Olha a indignação de Moisés. Já começou, peraí, quer dizer que os seus irmãos vão à guerra, vocês vão ficar aqui? Que unidade nós temos, que família que nós somos, né? Que exército que nós somos, que nação é essa que nós somos, que unidade é essa? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel? Coisa que essas duas tribos não perceberam, Moisés percebeu como comandante, como líder, que aquela atitude iria gerar desânimo. Porque o que as outras tribos poderiam dizer? Moisés, já que você abriu exceção para eles, de ficarem aqui, nós também vimos uma terra boa para o lado de cá. Ó. Então deixa a gente aqui também. Você, como líder, já foi tentado a isso? Fazer uma concessão e colocar em risco toda a unidade do grupo? Cuidado. De alguma maneira, em algum momento, a sua liderança será provada com isso. Você estabelece regras e normas pensando no todo. Que essa era a cabeça de Moisés. E não podia ser diferente. Moisés está pensando na nação. Moisés está pensando em cumprir a missão.
Qual que era a missão dada por Deus? Tomar posse da terra. Está no coração de Moisés, pulsando dia e noite. A minha missão é conduzir o povo de Deus à terra prometida. É para isso que eu estou vivo. Essa é a missão da minha vida. Esse povo existe para isso. Então, aqui está havendo uma ameaça no cumprimento dessa missão. Está havendo uma ameaça à unidade da nação. E Moisés está sendo tentado, na sua liderança, a abrir concessão. Então, vamos ver aí. Qual foi o desfecho. Moisés ficou tão indignado que no verso 14, Moisés chamou essa tribo de raça de pecadores. O sangue ferveu na cabeça de Moisés. Raça de pecadores. É como se Moisés estivesse dizendo, vocês já se esqueceram? Aliás, ele disse aqui nos versículos anteriores, vocês já se esqueceram de que nos aconteceu lá atrás? Da punição de Deus, vossos pais morreram no deserto por causa disso que vocês estão fazendo. Olha, irmãos, que coisa séria. Parece uma coisa simples e boba e tola, né? Olha, esse lugar aqui é muito bom para criar gado, por que nós vamos ficar aqui mesmo? Percebam, irmãos, como que às vezes a nossa visão das coisas, essa visão inicial das coisas, ela é enganosa. E às vezes nós tomamos decisões precipitadas. Olhamos a aparência e dizemos assim, ó, maravilha, bênção de Deus. E você não pensa no que está por trás dessa imagem bonita. E aqui nos faz lembrar da famosa história de Ló, né, gente? Lembra? Da história de Ló? Abraão e Ló? O que Ló fez? Escolheu as campinas verdes e bonitas, e Abraão pegou as campinas, ou os lugares que eram mais feios, de ruim aparência. E Ló não percebeu que aquele lugar bonito estava cercado de inimigos e de perigos que ameaçavam a vida espiritual dele e do seu povo. Isso foi tão terrível, né, que a gente conhece a história da mulher de Ló, o desfecho dessa escolha errada, baseada na aparência. Então, de novo, parece que o povo está caindo nessa cilada da decisão precipitada, baseada no impulso. É bonito, é agradável de se ver. Aliás, a raiz, né, do primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, está aí também, né, na aparência. Né? O texto lá de Gênesis diz que, vendo a mulher, que o fruto era bom, agradável e bonito, né? Então, tomou e comeu. Então, de novo, a questão da precipitação, da decisão precipitada, baseada na aparência. Então, Moisés chama esse povo aí, indignado, de raça de homens pecadores. E, por certo, a tribo de Ruben e Gade não ficaram muito contentes em serem chamados de raça de homens pecadores. Mas a culpa foi deles mesmos, né? Porque eles foram muito precipitados e não se explicaram a Moisés. Depois de Moisés se indignar, então eles se assentam para conversar. E aí a tribo de Ruben e Gade se explica melhor e consegue fazer com Moisés um acordo. Que acordo foi esse? Qual foi o acordo? Estão lembrados aí, pelo texto? Qual foi o acordo? O acordo foi que eles deveriam se armar, atravessar o Jordão, lutar, guerrear igual os seus irmãos.
E depois que todas as tribos estivessem nos seus devidos lugares, então o que eles poderiam fazer? Voltar e aí sim se instalarem naquele lugar. Então Moisés aceitou o acordo. Essa foi a ponderação que a tribo de Ruben e Gade fez posterior. Então aqui você percebe que houve duas precipitações. A primeira foi a proposta de não atravessar o Jordão, porque claramente desobedecia a Deus. A segunda, segundo erro, foi que eles não se explicaram bem a Moisés. Se essa fosse a intenção deles desde o início, por que não disseram? Comunicação. Talvez isso tivesse mudado um pouco o caminhar dessa história, né? Se Ruben e Gade chegam para Moisés e dizem: Moisés, nós temos uma ideia. O que você acha? De nós ficarmos por aqui. Mas nós não vamos deixar de lutar com os nossos irmãos. Nós vamos atravessar o Jordão, vamos lutar, vamos passar pelas mesmas dificuldades. E se você não vir problema, nós vamos ficar aqui, porque aqui é uma terra boa para gado. Depois que eles se assentaram e conversaram com Moisés, Moisés ponderou e fez um acordo com eles. Então Moisés, inclusive, ao fazer esse acordo, deixa muito claro, no versículo 20 ao versículo 42, se eles não cumprissem essas promessas que eles estavam fazendo, estariam pecando contra o Senhor, e o pecado deles os acharia. Veja a frase: sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado deles seria deixar de cumprir seu voto, demonstrar falta de disposição para ajudar seus irmãos e irmãs na tarefa que Deus os havia chamado para realizar. Mesmo tendo feito um acordo, não podemos deixar de imaginar se essas tribos transjordânicas tomaram uma decisão sábia. Então aqui há uma questão: será que foi a melhor decisão mesmo não atravessar o Jordão? Somente o tempo poderia dizer isso. E o tempo disse. Com o tempo, a gente percebe no desenrolar da história que não foi uma melhor decisão para eles. Ficaram de fora da terra prometida, portanto, ficaram separados do resto do povo. Fizeram uma escolha tomando por base exclusivamente o benefício próprio. O fato de a terra ser boa para seus rebanhos, assim como Ló estavam andando pelas aparências e não pela fé. Duas coisas comuns podem ter levado essas tribos a escolherem isto: a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, conforme 1 João 2,16. Dois pecados sutis. Dois pecados sutis que podem crescer dentro da vida de um crente, dentro da vida de uma pessoa, que se mostra de formas diferentes. O que é isso? O que significa concupiscência dos olhos e soberba da vida, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler lá? Os irmãos, o que significa isso? Primeira João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Irmãos, de que maneira essa concupiscência se manifesta aqui? Por que concupiscência dos olhos? Cobiça é um desejo desenfreado, a concupiscência é um desejo desenfreado, quase que uma obsessão, um desejo incontido, que nasce a partir da contemplação de uma coisa bonita, atraente, aparentemente boa. Então, ao olhar a terra, nasceu um desejo incontrolável que cegou esses homens a uma outra realidade muito maior e mais importante. Soberba da vida, está se referindo ao poder. Com certeza esses homens enxergaram muito lucro, porque o seu gado iria encontrar boas pastagens e se multiplicaria. Se multiplicaria. Com certeza seriam duas tribos que se destacariam muito logo. Por quê? Vocês imaginam? Quando as outras tribos estavam ainda formando as suas cidades, eles já estavam ali prontos, com a sua cidade organizada, com o seu gado crescendo e desenvolvido. E isso, com certeza, poderia lhes dar poder em relação às outras tribos. A riqueza. Só que eles não levaram em conta o perigo de estar separado do povo de Deus. O perigo de estar longe do povo de Deus. Olha aí quanta lição preciosa a gente tem para aplicar para a nossa vida hoje, hein? O perigo de nós não caminharmos juntos. O perigo de nós não nos envolvermos com a batalha da igreja, da comunidade, do reino de Deus. Eu estou, mas não estou. Eu estou dentro, mas não estou envolvido nessas batalhas. Então, olha o perigo disso. De você estar no meio, mas não estar realmente envolvido com essas lutas, com essas batalhas da igreja, do povo de Deus, da comunidade local. Vocês já me viram muitas vezes aqui falando sobre esse assunto, principalmente no culto à noite, incentivando e tentando fazer com que cada vez mais as pessoas se envolvam com a igreja. Já me viram fazer isso de diversas maneiras. E essa é uma necessidade constante que a gente percebe na vida da igreja, principalmente nos nossos dias. Porque nós temos uma tendência de ficarmos à parte e não participarmos e não nos envolvermos. E hoje é uma coisa perfeitamente possível você fazer, né? Você até faz parte da igreja, mas você não se envolve com nada da igreja. Não tem nenhuma preocupação, a não ser o quê? O seu bem-estar. A não ser se as suas necessidades estão sendo atendidas e supridas. E aqui estarei, enquanto elas forem atendidas e supridas. A partir do momento que não são supridas e atendidas, eu vou procurar outro lugar. Qual que é a sua visão? Você mesmo. E as necessidades do grupo? E os desafios da comunidade? Que deveriam ser vistos como seus também. Ah, mas isso não é problema meu. Tem muitos problemas que não são seus, mas são dos seus irmãos, são nossos como comunidade. Às vezes, até mesmo ouvindo uma mensagem, alguém já me disse isso. Pastor, hoje a mensagem foi para mim. Tem dia que a pessoa fala assim, pastor, eu achei a palavra boa, mas nada que o senhor falou se aplica a mim. Será que existe isso mesmo? A partir do momento que eu sou parte do corpo, meu irmão, eu levo um pouco dos problemas da comunidade. Podem não ser especificamente meu,
Mas eu vou orar por eles, eu vou me preocupar com eles. Às vezes, alguns problemas específicos que você não tem. Graças a Deus, porque você não os tem. Mas outros têm. Então, por que não orar por eles? Por que não interceder por eles? O pastor faz um apelo no culto à noite para conversão. Você já converteu? Então pronto, pode ir embora para casa, porque essa parte do culto você não participa dela mais. Não. Que luta que é esse momento na vida de um crente. Você não vai vir aqui à frente no apelo, mas o que você pode fazer? Orar. Porque a luta daquele irmão de ir à frente, tomar uma decisão por Cristo, é sua também. Você vai levar um pouquinho dela. Você vai orar enquanto aquela batalha espiritual está se travando. Você faz parte desse grupo de intercessão por aquela vida. Esse é um problema diretamente seu? Não é. Porque você já passou por isso. Diretamente seu não é. Mas você faz parte dele enquanto comunidade. Enfim, a gente poderia pensar em vários aspectos da vida de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo, em que nós muitas vezes nos omitimos ou nos afastamos como não deveríamos fazer isso. É uma batalha nossa, é uma luta nossa. Existem projetos pessoais? Sim. Existe um projeto de vida seu, que você precisa considerá-lo, mas existe um projeto comunitário. E esse projeto comunitário, ele é nosso. Cada um leva um pouquinho dele nos seus ombros, né? Quando você, tendo seus filhos criados, vai para uma classe de crianças, cuidar de crianças, para quê? Os seus já estão criados. Mas a sua experiência vai ser tão bom na formação daquelas crianças. Não são suas. Mas você, de alguma forma, vai ajudar aquela família que está na formação dos seus filhos, uma luta pela qual você já passou e já entende bem. Jovens, já criei os meus, já estão casados, já têm netos. Por que eu vou me preocupar com a juventude da igreja? Por quê? Os meus já estão encaminhados. Espera aí. Mas esse é um desafio nosso como comunidade. Existem moços aqui que você deve olhar para eles nessa visão, que você tem para com eles uma responsabilidade. Os irmãos estão percebendo como isso aqui se aplica quando a gente fala de você atravessar o Jordão e dizer assim, essa guerra é minha. E mesmo que na minha casa esteja tudo bem, eu vou lutar com os meus irmãos porque a casa deles não está. E isso é desafiador, né, gente? Porque é tão fácil a gente hoje se esconder e ficar só resumido às nossas lutas, que já não são poucas. Se você for parar bem, a gente tem tanta luta pessoal, e se não for o amor de Deus, você tem razões para não se envolver com nenhuma outra luta, porque já tem luta demais na sua casa. Mas nós temos tido a experiência, eu creio que você também já deve ter tido. Quando você consegue superar os seus problemas e ajudar os outros, os seus problemas se resolvem muito mais fáceis. Não é verdade? Vou te dar um conselho. A melhor maneira de você resolver os seus problemas é ajudando os outros. Que conselho mais doido é esse, pastor? Já estou pesado e cansado dos meus? É verdade, meu irmão. Enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus nos ajuda de uma forma extraordinária. Pode ter certeza disso. Tivemos? É isso que o senhor falou aí. Sim. Sentir aquilo que os meus irmãos estão sentindo. Sim. Então a gente saía, ia na casa deles, e conversava, perguntava. Eles acabavam explicando a gente o que estava acontecendo, nós podíamos ajudar. Isso nós fizemos uma vez, que nós tínhamos uma turminha, muito. Nós saíamos na casa, chegava lá, e aí a mulher ficava alegre, né? Porque ela ouvia que aquilo que ela estava fazendo estava errado. Então ela tinha que mudar. Tá certo.
E a gente ficava com ela ali, depois tomava um cafezinho e ia embora. Ó, que benção. Nós tínhamos assim uma vez por semana que a gente fazia Isso aí. Dona Luzia está falando de um tempo, né, em que a gente praticava muito essa questão da visita na casa dos outros, né? Tinha mais amizade, mais união. Hoje isso é feito na igreja, mas é feito por grupos específicos, né? Nós temos até um grupo, né, Belô? A Belozi sai com um grupo toda quinta, ela desenvolve esse trabalho, importantíssimo. Quantos lares têm sido atendidos? Mas imagine se esse grupo se multiplicasse. Se tivéssemos 2, 3, 4, 5 grupos. É fácil sair da sua casa para você sentar e ouvir o problema de alguém, dar um conselho, orar por ele. Não é não. Mas enquanto você vai conseguindo se desvencilhar dos seus problemas e fazendo a obra, Deus vai cuidar dos seus problemas. E vai mesmo. E é extraordinário. Os nossos problemas, e a gente se envolve e conhece os problemas dos outros, a gente às vezes percebe que os dos outros, os nossos são menores, Muito pequenos. são bem pequenininhos diante dos que a gente vai encontrando pela frente. E Verdade. isso, de certa forma, nos dá força também, né? É que eu falo para os irmãos que de vez em quando a gente precisa fazer uma visita no hospital. Eu visito o Hospital das Clínicas, mas normalmente eu vou nos quartos. Até pouco tempo atrás eu fui visitar um irmão nosso que estava nos corredores lá. E eu demorei a achar, porque onde que era a recepção do ambulatório, hoje na clínica, no Hospital das Clínicas, virou quarto, né? Está cheio de camas. Então, não tem mais, uma parte das camas, não estão mais nos quartos com as plaquinhas lá, você tem que sair procurando. E eu encontrei o nosso irmão no cantinho lá. Depois de andar pelo hospital, umas 3 enfermeiras me ajudou, só vira aqui, dobra ali, dobra aqui lá. E aí eu vi aquela realidade, parecendo essas cenas que a gente vê na televisão de campo de guerra. Os irmãos têm ido lá, ultimamente, no Hospital das Clínicas, nesse lugar? Não. Uma hora vocês vão. É triste. A hora que eu vi aquele quadro, eu falei, nossa, a situação está bem pior do que a gente imagina. E, ao mesmo tempo, a gente agradece a Deus por encontrar gente disposta, profissionais, né? Só abrindo parênteses, eu lembro que eu acompanhei o papai na cirurgia de catarata que ele fez, e a cirurgia se atrasou um pouquinho. E o médico veio várias vezes se justificar o atraso, dizendo assim, está faltando remédio. Mas eu já liguei para o hospital e consegui remédio com um médico amigo meu, e já estão trazendo. O senhor, por favor, espere aí. Foi a primeira, né, papai? Eu fiquei vendo aquilo e falei assim, que anjo é esse médico? Por que ele precisava vir aqui me dar satisfação, dar para o meu pai? Satisfação, 2, 3 vezes, desculpa o atraso. Eu já mandei correr atrás do remédio e consegui. Você é um anjo de Deus. Bênção. Mas, ao mesmo tempo, uma situação trágica, que comove a gente. Aí, meu irmão, sua dor de cabeça sara, sua dor de coluna sara, aquelas dores que a gente reclama, vai embora. Quando você entra num lugar desse, os seus problemas ficam menores mesmo. Então, é muito importante essa visão de participar dessa luta comunitária. Agora, eu queria destacar com vocês, eu coloquei um pequeno parágrafo aí no final, aí já no final da folha, de fato, as tribos cumpriram a sua palavra. Vocês vão ver aí na história que a tribo de Rúben e de Gade cumpriu. Eles foram, pelejaram e guerrearam e depois voltaram. Porém, apesar disso, a localização deles criou problema, conforme Josué capítulo 22.
nós não vamos ter tempo de ler. O que aconteceu? Passado o tempo, as tribos já estavam nos seus devidos lugares, mas Rúben e Gade antes do Jordão. Acontece que quando eles chegaram lá, nessa área que eles pediram a Moisés, eles ergueram um altar, fizeram um sacrifício a Deus, com boas intenções. Vamos cultuar a Deus para que Deus nos dê paz e prosperidade nessa terra. Só que as outras tribos de Israel, vendo aquele altar separado, se levantaram e foram questionar duramente a tribo. Por que vocês fizeram um altar separado? O culto que nós fizemos, o altar que nós fizemos, não é suficiente para purificar a terra de vocês? Vocês estão se julgando melhores que nós? E aí, meus irmãos, a coisa ficou quente. Provando o quê? Que a decisão deles de ficarem separados não foi a decisão melhor. Porque mais tarde criou problemas de divisão. E se não fosse a interferência dos líderes, teria havido uma guerra interna em Israel. Porque eles resolveram ficar separados. Então, queridos, olha aí que lição maravilhosa para nós nos nossos dias. Vamos caminhando aí para o final, de acordo com Hebreus capítulo 4, e nós também já falamos isso tantas vezes aqui, a posse da terra prometida é uma ilustração das diferentes formas como os cristãos de hoje se relacionam com a vontade de Deus e a herança que Ele tem para nós em Cristo Jesus. É a gente perguntar, o que tem a ver, pastor, posse de terra com a minha vida hoje? Eu já tenho minha casa própria. Que posse de terra é essa? Não tem a ver com posse de terra, mas tem a ver com a apropriação das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Algumas pessoas são como gerações mais velhas de israelitas, que pereceram enquanto vagavam no deserto, e que nunca entraram na terra. Outras são como os 10 espias, que visitaram a terra e viram sua riqueza, mas não entraram. As tribos transjordânicas entraram na terra, mas não ficaram lá. Preferiram viver na periferia da terra e cuidar dos seus rebanhos. Deus quer que seu povo seja como a nova geração, que confiou no Senhor, entrou na terra e apropriou-se da vitória e desfrutou das bênçãos de Deus. Amém?